E aí a gente começa a fazer entrevista, eu lembro que nos 10 primeiros minutos ele começa a chorar. Aí eu olhava assim pra equipe dele meio, por que ele tá chorando? Ele não é de chorar assim. Um nome que chama muita atenção na história de vocês é o Eduardo Costa, né? Vocês foram os primeiros a ter uma entrevista assim, muito especial ali na casa dele. Mostrar um lado do Eduardo diferente. E eu quero que vocês falem um pouco sobre como que foi esse primeiro contato e ir até a casa de um artista, entrevistar. Deve ter dado um nervoso, né? Deve ter dado um negócio. Cara, muito doido. Relembrar essa história é sempre especial, assim, porque a gente vinha há uns 5 anos, né? Eu enchendo o saco do Renato, falando assim, vamos fazer entrevista? Aí ele, vamos, mas vamos começar com um artista pequeno? Eu falei assim, cara, eu falava assim pra ele, não. Vamos comer, eu já quero ir pras cabeças, né? Nós já era pequeno. Aí ele falava, velho, Cauê, pé no chão, velho. Nós já é pequeno. Eu falei, não, velho, mas pô, já tenho o meu trabalho aqui, você tem o seu. Se for pra gente começar assim, é melhor deixar quieto. Não vamos. E ficava nisso. Aí vem a pandemia e a gente começou a fazer análises das lives, né? E o Eduardo Costa fez uma live que ele, daquele estilão dele, chinelo, voz e violão. E aí eu lembro que eu fiz um texto assim, eu escrevi assim, poucos artistas no Brasil têm a capacidade de entregar um show tendo apenas, assim, um microfone e um violão, como o Eduardo Costa consegue fazer. Ele é um artista muito completo nesse ponto, né? Aí eu fiz essa análise e postei. E aí vem um agradecimento dele. Que massa. Meninos, muito obrigado por isso. Fiquei muito feliz de ler. Aí já chegou no WhatsApp do Renato. Aí eu, pede entrevista, velho, pede entrevista. Aí o Renato, porque passou a ter uma abertura, né? Sim, a gente passou a ter um contato com a veio equipe o contato deles, né? Aí eu, pede entrevista. Ele, velho, não vai rolar. Pede entrevista. Aí ele pediu, né? E aí a Thaís, né? Grande Thaís, mandar um abraço pra Thaís Caetano. A Thaís falou assim, vou ver com ele, né? Aí ela vai, a gente, não vai rolar. Ela falou assim, meninos, ele topou. Eita, aí a gente, não acredita. Só que é o seguinte, vocês têm que ir pra Angra dos Seis amanhã. Tipo, amanhã, velho, porque ele tá indo pra Angra e ele topa dar entrevista lá em Angra. Como era a pandemia, os artistas, eles estavam mais tranquilos, né, cara? Eles flexíveis, né? Flexíveis, eles queriam também aparecer de algum momento, de alguma forma. E aí ele topa dar essa entrevista em Angra dos Seis. Aí entra o ponto, né? A gente, sinceramente, tava meio quebrado, né? Aí a gente, mas vamos ter que ir pra Angra dos Seis, vamos de carro? Mas de carro é muito longe. E quanto que tá a passagem de avião? Eu lembro que eu, Renato, Luiz e o cinegrafista, acho que deu uns 8 mil reais por aí. Caraca. De passagem. Sim. Aí eu falei assim, cara, eu acho que esse negócio vai mudar o nosso patamar, vai mudar a nossa vida. Faz do crédito. Eu falei, faz no crédito e faz em 12, parcela né? em 12. 10, 12. A gente parcelou 8 mil reais em 12, pegou um avião, desceu no Rio de Janeiro, um Uber, um carro, não lembro, a gente alugou um carro, acho, e desceu pra Angra dos Seis. E até na véspera a gente ainda tava receoso que não ia rolar. Porque os contatos, tipo, a Thaís demorava difícil, pra né? responder, Sim, porque, a correria deles, né? Demorava pra responder, a gente ainda, mas vamos pra lá, vai dar certo. Ficamos no hotel, aí você lembra que a gente tava chegando na casa deles, eles nos respondiam, eles passaram o endereço, e a gente chegando, eles não respondiam, a gente, velho, não vai rolar, velho, não vai rolar. De cara lá, não vai ter ninguém. A gente vem com esse peso de nunca dar certo as coisas que a gente quer fazer, né? É verdade. E aí a gente vai chegando na casa dele, não vai rolar. Aí a Thaís, não, pode vir, tá tudo certo, ele tá esperando. Aí, cara, lembro que a gente chegou na casa dele. A casa dele, eu fiquei sabendo, aquela casa era alugada por ele, né? Pra ele passar em alguns momentos. Inclusive, é a casa que tá na série do Ayrton Senna. Quando o Senna tá em Angra dos Seis, é aquela casa. Que a gente, você reparou nisso, não? Verdade. É aquela casa. E o Eduardo Costa gravava naquela casa. Aí a gente chega, desce ali, né? Todo nervoso. Daqui a pouco vem ele, chinelão, bermuda, camiseta. Ele já tava tomando uma ou não? Não. O Eduardo tem um negócio que pouca gente sabe. O Eduardo não é de beber, não. Ah, é, cara? Não bebe. O negócio dele é café. Bebe café, que é uma barbaridade. A cachaça, ele gosta, mas muito pouquinho, assim. Ele gosta mais de falar da cachaça do que de beber. Aí eu lembro que a gente chega ali. O nosso contato inicial com o Eduardo foi muito forte, assim, cara. Porque ele é aquele jeito carismático dele, ele abraça, beija. E a gente tava muito feliz também, então o papo fluiu com uma naturalidade muito grande ali no início. E aí a gente começa a fazer entrevista. Eu lembro que nos 10 primeiros minutos ele começa a chorar. Caramba. Aí eu olhava assim pra equipe dele meio, tipo, por que ele tá chorando? Ele não é de chorar assim, né? A Thaís é bem surpresa e ele chora contando aí da história dele. Aí a gente vai pra uma parte de polêmica, ele responde todas as polêmicas de uma forma até bem forte, assim.
E o tempo ia passando, cara. Foram 4 horas de entrevista. Meu Deus. Ele deu 4 horas de entrevista e juro por Deus, sem reclamar, sem pedir pra acelerar. Ele tava desfrutando de estar ali. A química bateu, né, cara? A Que energia da hora. bateu. E aí, o que a gente mais queria aconteceu. Terminou a entrevista ele. Vocês não querem ficar aí pra tomar uma, comer um churrasco, né? E aí ficamos lá, cara. Chegamos 2 da tarde, saímos 2 da manhã. E o que a gente valoriza demais no Eduardo, só dar um golinho aqui. Queima um pouquinho pra mim. O que a gente valoriza demais no Eduardo é que ele deu uma entrevista pra 4 pessoas que ele nunca tinha visto na vida. A gente não tinha nenhuma entrevista pra trás pra mostrar pra ele nosso trabalho. Ele abraçou mesmo ali, cara, e entregou tudo. Pra gente foi especial, né? Fala um pouquinho aí, só. Fala um pouquinho aí da sua visão dali, daquele momento Acho ali que com o foi Eduardo. isso, E até hoje a gente tem uma gratidão muito grande. A gente fala pra todo mundo, né? O Eduardo Costa é o nosso padrinho. E se a gente tá onde tá hoje, a gente deve tudo praticamente ao Eduardo Costa, né? Porque ele foi o primeiro que acreditou na gente, né? Foi o primeiro que deu espaço pra gente. Como bem o Cauê disse, como que você vai falar, pô, vou ter um programa de entrevistas no YouTube, mas é o seguinte, você vai ser o primeiro. Cara, pro Eduardo Costa. E ele topou. Então foi bem surreal. complicado. E Vocês pegaram ele também numa época que ele tava expondo bastante a Tava opinião, demais. né? Hoje ele tá um pouco mais recluso, mais ele pensando tava querendo mais, falar. né? Aquele dia ele tava precisando falar. Tem uma passagem que eu sempre conto, né? Que eu acho que serve pra todos nós, assim, no mercado. A gente, quando terminou a entrevista com o Eduardo, tinha uns pontos muito fortes. Muito fortes, que até hoje não foi pro ar. E acho que nem existe mais, né? Já deve ter perdido isso aí. Mas assim, ele faz comentários sobre pessoas do nosso meio que era muito forte e que ia explodir. Mas a gente termina a entrevista, né? Eu lembro que a gente chamou a Thaís e a gente falou assim, Thaís, tem 5 pontos nessa entrevista que eu tiraria. Quando ele fala mal de fulano, quando ele fala mal de ciclano, quando ele destrói não sei quem lá, quando ele critica o trabalho não sei quem. Aí a Thaís até falou assim, olha, o Eduardo quando ele fala, ele gosta de bancar. Ele é um cara que banca as opiniões dele, mas eu vou ver com ele. E a gente tava tomando uma, né, churrasco. Aí no dia seguinte acordamos, a Thaís mandou mensagem e falou, ele concordou com vocês, pode tirar esses pontos. E ali eu acho que a gente ganha a confiança dele. Ele falou, esses meninos não vieram aqui pra me usar, pra... porque a Colocar no fogo ou destruir minha Cara, imagem, a gente talvez sei lá. teria o dobro de views se tivesse publicado o vídeo na íntegra, né? Mas talvez a gente nunca mais ia entrevistar ele, nunca mais ia ter contato com ele, ou até com qualquer outro Sim. artista, né? Então acho que a gente tem que saber jogar junto também, né? Sim. E aí, você gostou? Esse é mais um corte do Tem Base Podcast. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó, toda semana tem convidado novo e corte todo dia pra você. Tchau, obrigado! Falou!